Oi, meus amores, e aí, tudo bem? Então, gente, o vídeo de hoje eu vou estar fazendo bem tarde os lidos do mês de agosto. Eu vou estar contando tudo com detalhes e também vou fazer o TBR do mês de setembro, porque com a correria da Bienal foi quase que impossível fazer no começo do mês, porque querendo ou não, no começo do mês eu fiz toda essa questão da Bienal, mostrei como que foi a minha Bienal e tudo mais, então não consegui fazer. Então vou fazer agora os lidos e o TBR já no meio e vamos ver se eu consigo cumprir com todas as metas. Então vamos lá, gente. Só que antes disso, passa a vinheta. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo todos os lidos, vou estar dando uma rápida informação de quais livros que eu li no mês de agosto, que eu acho que se eu ficar me abrangendo muito nesse mês, eu já tô em setembro, já deveria estar falando de setembro, mas vamos começar a dar essa abrangência bem rápida, que eu também não quero um vídeo muito longo, porque os meus vídeos estão muito longos. Só que antes disso eu preciso dizer uma pequena coisinha. Antes de mais nada, não deixe de seguir, de comentar, de dar aquele likezinho, de se inscrever no meu canal, de seguir as minhas redes sociais que vai estar passando em algum ponto aqui do vídeo e de ativar o sininho, porque assim o YouTube vai estar trazendo mais no meu conteúdo, engajando mais no meu conteúdo. E detalhe, gente, usa meu link da Amazon que tá aqui na descrição do vídeo, não tem nenhum custo adicional na sua compra, 00. Porém a Amazon me dá uma pequena comissão e assim eu posso estar trazendo mais conteúdo relacionado ao mundo geek, relacionado à literatura e livros no geral. Então vamos começar esse vídeo, beleza? Então, gente, nesse mês de agosto que passou, né, nesse tempo, eu não li muito, tá? Eu não consegui tanto a minha meta que eu queria. Eu só vou dizer os livros que eu li, que foram só 3, que é Em Todas as Gotas de Chuva. Esse é da Englantine, ou Tine, porque todo mundo chama. Aqui é um romance sáfico, aonde vai estar abrangendo a Athena e a Cordélia, que são garotas que teve o primeiro beijo, vamos assim dizer, ainda na infância, mas acontece que a família delas são rivais, eles se odeiam. Então tem um pouco dessa releitura de Romeu e Julieta, bem específico nesse romance, porque a família de ambas tem essa pegada, o que eu achei, tem essa pegada dessa rixa familiar, mas querendo ou não, tem uma coisa que eu achei muito interessante, que a vida dessas duas famílias estão muito entrelaçadas por causa das tias, que aconteceu um fato que fez com que a Cordélia e a Athena, elas fossem para a cidade das tias, que viviam juntas, essas tias, e eu acho isso muito interessante, porque essa história começa a se iniciar no trem. Então tem muito essa vibe, sabe, meio clássica, meio antiga, mas ao mesmo tempo moderna. E a Englantine, ela conseguiu trazer um pouquinho de ambas as partes, um pouquinho do antigo com um pouquinho do novo. E foi muito legal, porque querendo ou não, a história é muito legal, o desenvolvimento das famílias, o plot twist, tudo é muito bem trabalhado, bem desenvolvido para uma história de romance, que normalmente você acha que é um romance muito clichê, mas tem várias questões bem interessantes, que é uma leitura muito legal da minha parceira Aquarius Editora, que trouxe. E o livro é lindo, gente. É todo em azul e rosa e lilás e é muito legal. Você vai ver muito a representatividade da história baseado na Athena, né? Tem umas coisas que vai falar sobre a Cordélia também. Um pouquinho, sabe? Não contando a história, porque a história vai se basear nas duas, mas um pouquinho da parte da Cordélia, tá? Mas vai ser um pouco mais abrangente da Athena. E é uma história muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida. É um romance que tem química, e não só isso, tem química, física, tem tudo, gente. Biologia, tem tudo. Mas também é um desenvolvimento muito interessante, é uma história muito, muito legal e que eu acredito que vocês vão gostar, porque é aquele romance de sessão da tarde, sabe? Que você fica, nossa, quero mais. E no final eu queria mais. Foi bem fechadinha, até que foi bem fechadinha a história, mas eu queria mais.
E é uma história que eu indico, que eu acho que vocês que gostam de um romance, o romance da LGBTQIAPN+, vocês vão gostar, tá? Então vamos pro próximo, beleza? O próximo, gente, é O Mal em Mim. Vai estar falando a história do Hunter, que é um rapaz que ele tá passando por diversos problemas e pra ele meio que sair desses problemas, ele fugiu da cidade dele, ele se abdicou, saiu da onde tudo que ele conhecia, tudo que ele tinha, toda a história para poder ir para uma outra cidade, para um outro país, para uma outra realidade, mas essa realidade para poder fugir da primeira realidade, só que infelizmente a primeira realidade vai atrás dele, vai trazer essa questão atrás dele, vai fazer com que ele não consiga literalmente fugir como ele queria, porque querendo ou não, parte disso faz parte da história dele, faz parte dele, principalmente pelo fato que tem uma pegada LGBT também, tá? Que é a PN+, porque ele meio que também tentou se afastar do Adam, que é o namorado dele, namorado do Hunter, e toda essa história vai se basear num mistério, só que é um mistério sobrenatural, e é um romance, não é um romance, é uma história sobrenatural. A romance pode até ter tido, gente, mas é mais uma história sobrenatural de um rapaz tentando fugir da sua antiga realidade, fugir de várias coisas, mas isso não fugiu dele mesmo, sabe? Por isso que a parte da história tem O Mal em Mim, porque querendo ou não, tem um pouco dessa questão dentro dele, na história dele, na vida dele, sabe? E ele vai ter que confrontar isso de uma forma que vai fazer com que ele tenha que despertar diversos fatores para ele não só sobreviver, mas também evoluir. Enfim, gente, é uma história que tem uma questão muito sobrenatural abrangente aqui, tem questões de demônio, enfim, gente. Também tem a questão do próprio Hunter, né? Tem esse fato, tem o fato do Adam que sumiu, enfim. E é uma história muito legal, que você vai gostar, que vai te prender do começo ao fim. O plot twist foi bem legal, eu gostei, tá? E é que eu realmente, com essa história, foi meio que eu me dar alto desafio, porque normalmente eu leio muito romance, e eu realmente gostei muito, porque me trouxe uma nova realidade. Tem muita essa questão mesmo de sobrenatural, e eu gostei, porque eu me senti um pouquinho em Os Irmãos Winchester. Eu me senti bem, na verdade me senti bem nisso, não pelo fato dos irmãos, mas pelo fato do sobrenatural que os irmãos enfrentam, meio que é um pouco disso, tá? E eu gostei muito dessa parte, então, indicação, tá, gente? É um ótimo livro da editora Sina e eu amei. Ele, inclusive, é de autora nacional, que é a Andresa Rios, tá? Então, vamos trazer um pouco dessa questão de a gente trazer um pouco ler um pouco mais de histórias com autores nacionais e trazer um pouco dessa realidade para nossa vida de leitores, tá? Porque a gente tem que dar vazão a grandes leitores nacionais que normalmente não são muito vistos, tá? Então é uma ótima dica, e ele tá no site da editora Sina, então com certeza você vai achar, ou então em KU, tá? Então fica a dica aí. Agora vamos pro último, que também é história de autor nacional, tá? Então vamos lá. O último, gente, é A Era do Abismo, o Torneio dos Campeões. Aqui vai estar contando a história de aventureiros que estão com diversas... cada um com suas próprias expectativas e realidades, tá, gente? Bem desenvolvido, bem trabalhado. Cada um tem uma coisa que eles querem buscar e meio que eles se unem pra ir atrás desse ideal, cada um do seu ideal, mas meio que eles se juntam, aí se torna um grupo de aventureiros, e nesse grupo de aventureiros vai conhecer o Glaus, vai também conhecer o Draco, vai conhecer, o nome é bem difícil, a Ravelan, a Ziu eu lembro, gente, Ziu, e Alberic.
eles são um grupo bem diferentão, que é uma elfa, um anão, uma assassina ninja, tipo Naruto. Tem até Naruto aqui, gente. Você tem noção que o Bernardo trouxe de forma linda. Bernardo, pra quem não sabe, vou falar agora, é o autor do livro, o Bernardo Stamato. Ele trouxe de uma forma linda. Tem amigos divertidos, o grupo de 2 amigos divertidos, que inclusive eles se juntaram nessa jornada, porque parte desse processo, do início dessa história, começa pelo fato do mestre deles dois, que é do Draco e do... qual outro? O Glaus. Draco e Glaus perdeu o mestre dele, Marcos, e eles meio que vão ir atrás dessa história, saber o que tá acontecendo, entendeu? Buscar saber um pouco desse assassinato, o que aconteceu, e tentar encontrar a verdade por trás disso. Meio que é isso. E tem outros que estão em busca de diversos fatores, que é esse grupo, que estão em busca de diversos fatores, cada um com a sua realidade, para tentar conseguir realizar aquilo que eles imaginam. E por causa disso eles se juntam. E isso, detalhe, gente, me lembrou muito de uma série também na Prime Video. Vou estar deixando aqui, que tem muito essa vibe. E detalhe, gente, também tem o fato de que o Bernardo, ele trouxe muito nessa pegada RPG. Pra quem não sabe, RPG é jogo de mesa, tá? E Strange Attire teve isso, mostrou os garotos jogando RPG de mesa. Então tem essa pegada do RPG de mesa. E o Bernardo trouxe de forma linda, porque, querendo ou não, quem não conhece, conheça, busca na internet, porque é muito interessante. E pra quem já sabe como é que é a vibe, aquela vibe que o tempo todo sempre tem uma coisa pra acontecer, sempre tem uma luta, sempre tem um mestre pra você destruir, enfim. E aqui não é diferente, porque aqui vai contando a história desses aventureiros, mas vai contando diversos outros fatores que vai influenciar na história deles. Então é um desenvolvimento muito legal, muito abrangente. É uma história muito legal. E o detalhe, Bernardo chegou pra mim e falou assim: Lorena, não se apega. Não se apega a personagem. Foi eu lá, trouxa, me apeguei ao personagem, me dei mal. Tá? E me apeguei, me dei mal mesmo. Porque, gente, ele aqui não perdoa ninguém. Se tiver que acabar, acaba. Se é que me entende. E ele não perdoa, gente. Então você consegue ver todo o desenvolvimento e você fica ao mesmo tempo com raiva, puto da vida, mas querendo saber mais. Então é uma história muito interessante, tem muito essa hype de RPG de mesa. Então quem já viu, quem sabe sobre RPG de mesa vai amar. Quem não conhece, leia, porque o Bernardo trouxe de forma linda, tá? E eu acredito que vocês vão gostar, porque é um desenvolvimento muito legal. O grupo é divertido, mas ao mesmo tempo tem muito desenvolvimento que eles precisam ser trabalhados, que não é tão legal. Tem a parte boa e a parte não, tá? Mas é uma história muito interessante que eu acredito que vocês vão gostar. Principalmente a galera do RPG de mesa. E eu acredito que vá. E, sério, gente, é uma história muito, muito boa. É um calhamaço. Eu meio que dá um calhamaço depois de quase 400 páginas, né? Não é calhamaço, gente. Quase chegou no calhamaço. É um quase calhamaço, tá? Não é 400 páginas, mas quase um calhamaço. Mas é muito interessante, que eu acredito que vocês vão gostar. Essa é a última. E aqui, gente, eu vou estar mostrando os personagens de detalhe. Esse aqui, eu olhei pra ele e achei o He-Man. Não sei se vocês conhecem, mas ele é a cara do He-Man. Gente, sério, ele é a cara do He-Man. Sério. Pra mim, eu olhei pra ele e eu vi o He-Man, literalmente. Então eu gostei muito porque teve um pouco dessa questão da minha infância, sabe? Me pegou um pouco também nessa questão da minha infância. E a Elfa é maravilhosa. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o TBA. Me desculpe pelos barulhos externos. Então é isso, gente. Um grande beijo e bye!